Olá, esse é mais um vídeo em que eu estou jogando e falo sobre arte. E agora eu queria falar um assunto interessante: arte e comunicação. Isso mesmo, o paralelo entre arte e comunicação. Se a gente for falar desse assunto da arte e comunicação do início, vamos ter que voltar bastante no início, nos primórdios da humanidade, a das pinturas rupestres. Antes mesmo da humanidade desenvolver escrita ou uma linguagem, ela já tinha desenvolvido arte. Como as pinturas rupestres, os rituais. Isso era a comunicação primitiva. E até hoje a comunicação pela arte continua. De duas formas: a comunicação pela arte de forma artística, ou seja, de forma a representar sentimentos ou ideias, e da forma comercial, na qual a gente usa ela para fazer o marketing. Pense, olhe pela janela da sua casa, você vai ver a arte, você vai ver a comunicação sendo usada sobre a arte em todo lugar. Então assim, a gente pensa nisso de uma certa forma. Como funciona como isso funciona? Eu posso dar um exemplo no jogo que eu estou jogando agora, No Man's Sky. Vamos lá. Olhem para esse jogo, o que ele comunica para você. Aqui eu vou dar só uma andadinha para vocês verem. Isso mesmo. Comunica que eu estou em um lugar arbóreo, um lugar com árvores, com animais. A arte, principalmente na arte digital, que são dos games, a comunicação é bem visível. Onde nós vemos em todo lugar a comunicação. Em outro exemplo de arte na comunicação são os slogans, são as logomarcas, os comerciais, os outdoors. Os outdoors são um bom exemplo disso. Um outdoor é praticamente uma obra de arte, um vender. Outra coisa que podemos ver como arte na comunicação é sobre os comerciais. Comerciais de televisão, comerciais de internet são um bom exemplo de arte e comunicação. Outra coisa que podemos ver como arte e comunicação são as próprias peças de teatro, que tem como as próprias peças de teatro. Elas estão comunicando algo de forma visual e auditiva. Tanto que existem peças que não tem mais principalmente tem peças que não tem falas. É apenas o visual. Isso mesmo. Tem peças que conseguem comunicar muito bem o que elas querem apenas com visual. Podemos ver isso no cinema mudo. O cinema mudo é um bom exemplo disso. A primeira forma de cinema tinha que ser bem mais expressiva. Um bom exemplo disso é Charlie Chaplin. Ele conseguia comunicar muito bem o que ele queria fazer, o que ele estava falando, apenas de você observar suas ações. Podemos ver isso no seu filme um pouco mais famoso, Tempos Modernos. Outra coisa sobre arte e comunicação que eu quero falar é sobre como às vezes a gente nem percebe isso. Por exemplo, um comercial, um outdoor, é até fácil você entender o que está sendo dito. Porém, você já pensaram em coisas menores de arte e comunicação? Uma placa de trânsito é um exemplo de arte e comunicação. Aquelas placas hexagonal de pare. De longe você sabe que tem que parar. De longe você sabe que aquele local é para parar e é para parar. Outra coisa interessante vamos ver. Pronto. Como até o seu Madruga fala num episódio de Chaves, a caveira significa perigo.
Sempre quando você vê alguma coisa com uma caveira, você sabe que aquilo ali é perigoso e não é para mexer. Outra coisa interessante sobre arte e comunicação é que a gente pode ver isso até no nosso cotidiano, na nossa casa. Por exemplo, eu adoro colecionar latinhas de refrigerante. Eu tenho mais de 400 latinhas atualmente. Então, quando eu pego uma latinha de refrigerante, o que ela representa? A arte dela. Pense, todas as latinhas, principalmente, elas mostram o sabor do refrigerante, mostram a marca dele. E também todas as latas, elas têm aquela ideia de mostrar que o conteúdo delas é bom. Nenhuma lata se vende visualmente dizendo que seu conteúdo é ruim. Nenhuma lata mostra que o seu conteúdo frutas frescas, um jato da bebida caindo num copo com gelo, mostra os ingredientes, mostra até a capa com algum mascote, mas nunca mostra algo nojento, uma caveira simbolizando perigo, alguém vomitando após beber ela. É uma coisa simples, mas que mostra como a arte é usada para a comunicação. E isso é interessante. Nós, no nosso dia a dia, não percebemos que a arte está ao nosso redor. Na verdade, às vezes até ignoramos. Não por ignorância, mas porque é algo que está tão no nosso cotidiano que nem percebemos. Isso é interessante. A arte está no nosso cotidiano. E a arte, além de estar no nosso cotidiano, está na nossa essência. É complicado, né? Desculpem a ausência que eu tive, é porque estava passando uma pessoa com um som bem alto. Outro exemplo de arte e comunicação. A pessoa que passa com um som bem alto, um som, ou toca músicas altas, ela está comunicando que gosta daquela música. Já perceberam nisso? As pessoas tocam as músicas com som, estão querendo se expressar que aquela música, aquele gênero musical é o favorito deles, que faz eles sentirem algo. Algo interessante também que a gente pode ver sobre a comunicação usando a arte é como a arte está tão impregnada no nosso cotidiano que às vezes nem entendemos o que a arte está ali. Quando falamos em arte, muitas pessoas pensam em museus, em teatros, em esculturas colossais, mas não, a arte está no mundano. Está desde aquele panfleto que é entregue para você na rua, está na latinha de refrigerante, como citei anteriormente, está no cartaz do supermercado anunciando uma promoção, e tudo isso é uma comunicação. A arte comunica com o ser humano desde os primórdios da humanidade, como eu falei no primeiro quesito. Isso é interessante, e isso é bem incrível de se falar, bem incrível mesmo. Tipo, pensar que a arte está tão no nosso interior, tão no nosso íntimo, que nem percebemos. A ideia de que nós vemos arte e não percebemos é algo interessante. Quando a gente pensa nisso, a gente pode chegar a um paralelo interessante. Às vezes nós vemos arte e ignoramos, mas quando vemos algo que acreditamos ser arte, sempre é algo incrível, sempre é algo, como eu posso dizer, acima das expectativas. Ninguém vê um panfleto como arte. Ninguém vê uma latinha de refrigerante, uma promoção, um cartaz de promoção no supermercado, um cartaz oferecendo um curso,
ou até mesmo o rótulo de uma embalagem de algum salgadinho como arte. Nós costumamos ver aquilo como não nada, mas como algo do cotidiano. Porém, quando vemos uma estátua, uma pintura em algum museu, nós vemos aquilo como arte. É um ponto interessante de entender que o que uma pessoa comum, uma pessoa vê como arte, é bem diferente do que é arte de verdade. A arte é expressão, como eu falei em um vídeo anterior, e a comunicação é expressão. Então, onde há comunicação, há arte? Sim. Onde há comunicação, há arte. E onde há expressão, há arte. E por último, mas não menos importante, eu quero informar que, imagine como se comunicar com uma pessoa que não entende sua língua, usando a arte, a mímica, desenhos, música. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas podem não entender um idioma, mas uma música pode tocar elas de uma forma, mesmo que elas não entendam aquele idioma. Outra forma que pessoas... Então assim, temos que imaginar que no início as pessoas faziam a mímica para se comunicar. As pessoas usavam a dança para se comunicar. E hoje em dia a gente faz isso como apenas expressão artística, mas no início era comunicação, como eu estou falando. A comunicação primordial da humanidade foi a arte. E ainda é. Sempre queremos mostrar nossa arte, sempre queremos nos expressar, sempre queremos sentir algo com a arte. Isso é de certa forma interessante. Saber que a arte para o ser humano é tão natural e tão enraizada quanto comer, quanto beber, quanto respirar. A arte para nós é tão natural quanto respirar. E pronto, eu vou encerrar esse vídeo com essa frase. A arte para o ser humano é tão comum quanto respirar. Tchau a todos.